Olá, terceirão, tudo bem, meninos? Como é que vocês estão? Turma, hoje nós vamos falar sobre Roma Antiga. Estaremos entrando na segunda parte de Antiguidade Clássica. Falaremos sobre os povos que formaram a civilização romana, estrutura social, a forma como era dividida ou é dividida a história de Roma, período monárquico, republicano e período imperial. Falaremos a respeito de como se processou o período monárquico e também como se processou o período republicano. Então, vem comigo, vamos lá. Quais foram os povos que formaram a Roma Antiga? Primeira coisa, nós temos que lembrar onde ficava situada a cidade de Roma antigamente, Roma Antiga. Roma está localizada na Península Itálica, que é aquela península em formato de bota, projetado em direção ao mar Mediterrâneo. A Península Itálica, ela é banhada pelo Mar Adriático, pelo Mar Jônico, Mar Mediterrâneo e o Mar Tirreno. Certo? Voltando. Povos que formaram a Roma Antiga: os úmbrios, sabinos, oscos, samnitas, latinos, ilírios e etruscos. Mas principalmente os etruscos e os latinos foram responsáveis pela composição de mais de 40% da civilização romana. Pode passar. E aqui está, nesse mapa que eu tinha mostrado anteriormente, onde ficavam localizados esses povos. Os úmbrios, sabinos, ecos, samnitas, voscos e oscos foram considerados chamados italiotas. Os etruscos, que fica aqui próximo à região do Lácio, onde fica a cidade de Roma. E aí nós temos os gregos, que ocupavam o extremo sul da Península Itálica, incluída a ilha da Sicília. E temos outros povos, como os celtas, que ficavam fora dos limites do atual Estado italiano. Seguindo. Existem duas teorias que explicam a fundação da cidade de Roma. A primeira teoria é a teoria etrusca, que diz que os etruscos fundaram a cidade de Roma por volta do século X a.C. E a segunda teoria, que é a mais conhecida, é a teoria mítica, que diz que Rômulo e Remo, que eram filhos do deus Marte, que é um dos deuses que compõem o panteão romano, eles fundaram a cidade de Roma, sendo que eles foram abandonados ainda bebês. Eles foram jogados no rio Tibre. E a loba, de acordo com a lenda, a loba os resgatou e cuidou deles, amamentou os meninos ali nas margens deste rio. Depois desses meninos, eles cresceram, foram para a região de Alba Longa, e o rei de Alba Longa havia autorizado que eles pudessem fundar uma cidade, e eles escolheram justamente o local onde a loba os havia encontrado para poder fundar a cidade de Roma, no ano de 753 a.C. De acordo com a lenda, Remo foi assassinado pelo seu irmão Rômulo pela disputa de poder para ver quem é que governaria a cidade de Roma. Rômulo se tornou o primeiro rei de Roma. A história de Roma pode ser dividida, pode passar. A história de Roma pode ser dividida, a terceira série, em três fases. Período da monarquia, que foi de 753, ano da fundação da cidade de Roma, até 509 a.C. Período do Império, que foi da República, que foi de 509 a.C. até o ano 14 d.C., ou ano 14 da era cristã, e o período imperial, que foi do ano 14 ao ano 453 d.C. O Império Romano ele acaba quando Odroaco, rei dos Érolos, um dos povos bárbaros, invadiu e destruiu a cidade de Roma, matando o último imperador romano, Rômulo Augusto, no ano de 453 d.C. A queda do Império Romano do Ocidente, terceira série, marca o fim da Idade Antiga, da Antiguidade, e marca o início da chamada Idade Média. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Período monárquico. Foram 7 os reis que governaram Roma neste período.
Tivemos Rômulo, que foi 753 a 717 AC, Numa Pompílio, que foi até 673 a.C. Logo depois tivemos Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, que foi de 616 a 579 a.C., Sérvio Túlio, que foi até o ano de 535 AC, e o último rei de Roma foi Tarquínio o Soberbo, que foi de 535 até o ano de 509 a.C., quando ele foi deposto pelos patrícios e pôs fim assim o período monárquico e foi instalada a República em Roma. Seguindo. A sociedade romana, terceira série, era uma sociedade estamental, ou seja, permitia pouca mobilidade social, quase que nenhuma mobilidade. E o que definia em qual classe o indivíduo pertenceria era justamente o seu nascimento. Então a pirâmide social romana era dividida assim. Topo da pirâmide tínhamos os patrícios, seguido pelos clientes, plebeus e escravos. E quem eram os patrícios? Era a camada mais rica da sociedade romana. Eles eram os únicos que detinham direitos políticos e também eram os grandes proprietários de terras. Os clientes eram ou plebeus ou patrícios pobres que ficavam sob a proteção de uma família patrícia rica. Certo? E aí vocês perguntam, mas o que é que um cliente fazia? O cliente, na verdade, ele prestava favores para a família patrícia que o havia acolhido. Abaixo dos clientes nós temos os plebeus. Assim como os clientes, os plebeus, eles não tinham direitos políticos. Isso quer dizer que eles não eram considerados cidadãos romanos. Não podiam votar, não podiam ser votados, não podiam fazer parte da vida pública, da vida política da cidade-estado romana. Eles, contudo, eles eram homens livres. E quais atividades eles exerciam? Os plebeus, eles eram comerciantes, eles praticavam atos mercantis, atos de comércio. Também os plebeus eram responsáveis pela prática da agricultura e os plebeus também produziam artesanato. Na verdade, a economia romana girava em torno do trabalho dos plebeus. E a última classe social eram os escravos. Os escravos, eles, assim como aconteceu na Grécia Antiga, os escravos eram ou prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido sua liberdade em virtude de dívidas. Então a pessoa, ela pegava um empréstimo e dava a sua liberdade como garantia. E caso ela não conseguisse honrar o seu compromisso financeiro, ela perdia a sua liberdade, ela e a sua família. Mas vai chegar um momento da história de Roma que nós vamos ver que vai acabar a escravidão por dívida, mantendo apenas a escravidão em caso de guerra, como aconteceu também na Grécia Antiga. Seguindo. Como era a administração pública no período monárquico? Nós vamos ter dois órgãos político-administrativos em Roma nessa fase da sua história. Temos a figura do rei, por isso a expressão monarquia, arquia, governo de uma só pessoa, e esse rei ele tinha, terceira série, funções militares e religiosas. E temos a figura do Senado. O Senado era uma espécie de conselho de anciãos. E a função do Senado era fiscalizar e limitar o poder do rei. Ouvimos muito falar a respeito do Senado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Senado, também chamado de Câmara Alta, compõe, juntamente com a Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo Federal brasileiro. Só que aqui no Brasil, o Senado ele é composto por 81 senadores, que correspondem às 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, sendo que cada unidade federativa ela tem o direito de eleger 3 senadores. E uma coisa que é bem interessante, terceirão, é que o Senado ele é composto por pessoas mais experientes. Tanto é que, por exemplo, aqui no Brasil, para ser deputado federal, basta você ter 21 anos, para que você possa se candidatar ao cargo de deputado federal. Para o Senado, a idade é maior.
Só pode ser senador o brasileiro que tiver mais de 35 anos. Beleza? Seguindo. O período monárquico ele termina durante o governo de Tarquínio o Soberbo. Tarquínio Soberbo ele é derrubado pelos patrícios que põem fim ao período monárquico e instalam a república. A palavra república, terceira série, vem do latim res, que significa coisa, pública, povo. Coisa do povo, certo? Só que, apesar desse nome pomposo, desse nome bonito, coisa do povo, o povo é o que menos participou durante o período republicano. Isso porque o governo republicano romano, ele foi um governo oligárquico aristocrático. Me permitam relembrar a vocês o significado das palavras oligarquia e aristocracia. Bora lá. O prefixo oligos significa minoria, poucos, tá certo? E arquia, governo. O governo de poucos ou governo da minoria. Mas além de ser um governo de poucos, o governo romano, da República Romana, era um governo aristocrático. O prefixo aristo significa melhor, cracia, governo, governo dos melhores. Mas ao contrário do que muitos possam imaginar ao ouvir o significado da palavra aristocracia, não significava que as pessoas que faziam parte do governo romano eram as pessoas que tinham as melhores qualificações ou as maiores qualificações técnicas para poder administrar a cidade. Quando a gente fala aristocracia, está no sentido de os mais privilegiados econômica e socialmente falando. Então, os patrícios mais ricos é que passaram a governar de fato a cidade de Roma. Bem, em termos de estrutura política, nós tínhamos ainda a manutenção do Senado, agora o Senado bem mais revigorado, muito mais poderoso do que na época da monarquia, era composto por 300 membros, olha aqui, olha a aristocracia e oligarquia aqui, famílias mais ricas. Então, o Senado era composto por 300 membros das famílias mais ricas de Roma. O cargo de senador na República Romana era vitalício, bem diferente do cargo de senador aqui no Brasil. Enquanto aqui no Brasil o senador fica no cargo por 8 anos, podendo, obviamente, se candidatar à reeleição, lá em Roma ele era, uma vez nomeado, ficava no cargo até a morte. Além do Senado, que era a estrutura mais importante da política romana desse período, tínhamos também a chamada Assembleia Curiata, que era composta pelos soldados. Além da Assembleia Curiata e do Senado, também temos a figura dos magistrados. E quem eram os magistrados? Ao contrário daqui no Brasil, que magistrado é sinônimo de juiz, todos os juízes brasileiros também são chamados de magistrados, eles integram a chamada magistratura. Lá em Roma, magistrados eram pessoas que exerciam funções públicas relevantes. E quem eram esses magistrados? Nós tínhamos os cônsules, pretores, questores e edis. Os cônsules eram 2 militares que eram nomeados pelas centúrias, que era o nome que se dava a uma unidade uma unidade de 100 soldados que compunham o exército romano, e eles tinham as funções civis e militares. Já no final do período da República Romana, vamos ter uma hipertrofia, um aumento considerável das atribuições e poder dos cônsules. Quando nós estudarmos primeiro e segundo triunvirato, que será o assunto da próxima aula, vocês vão ver por que aconteceu essa hipertrofia do poder dos cônsules. Temos os pretores, que eram juízes responsáveis pela justiça, pela aplicação da lei e fiscalização desta lei. Tínhamos os questores, que eram fiscais do tesouro público, e tínhamos a figura dos edis. A função dos edis era cuidar justamente do abastecimento das cidades e do policiamento. Uma outra curiosidade a respeito de Roma, que tem a ver
com a nossa situação enquanto Brasil é que aqui no Brasil os vereadores também são chamados de edis. Os vereadores municipais, eles também são chamados de edis, porque lembra os magistrados edis da época da República Romana. Seguinte. Turma, olha, nem tudo foram flores e a sociedade romana não era uma sociedade harmônica. Tanto é que nós vamos ver que aconteceram revoltas sociais durante o período da República Romana. Exemplo, vocês viram que os plebeus, eles compunham boa parte da população de Roma, mas eles não tinham pouquíssimos direitos. Melhor dizendo, eles não tinham direito a absolutamente nada. O único direito que eles tinham é de permanecer vivos e de serem livres. Mas, por exemplo, eles não tinham direitos políticos e eles não tinham direito de se casar com pessoas de outras classes sociais, principalmente os patrícios. Até porque a sociedade romana, nesta época, era uma sociedade endogâmica. O casamento permitido era o casamento endogâmico. A gente viu isso em sociologia, que significa que o casamento só poderia acontecer dentro da mesma camada social. Patrício se casa com patrício, cliente com cliente, plebeu com plebeu, escravo com escravo. E o resultado, meninos, dessa situação foi o seguinte: os plebeus, eles sem direitos políticos e devido à exploração que estavam sofrendo por parte dos patrícios, eles se revoltaram e fugiram para o Monte Sagrado. E ali, lá no Monte Sagrado, eles disseram que só iriam sair se as suas reivindicações fossem atendidas pelos patrícios. Eu me lembro daquela música, uma música antiga, assim, deve ter mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, tem uns 20 anos dessa música, que diz: vamos fugir deste lugar, baby, meu bem, não lembro bem como é que é essa música. Aí me lembra, toda vez que eu dou essa aula sobre Roma, me lembra justamente uma paródia dizendo: vamos fugir para o Monte Sagrado, meu bem. E aí os plebeus fugiram do Monte Sagrado. Aí você pode perguntar assim: mas professor, sim, qual é a importância deles lá no Monte Sagrado? O que é que isso abalou na vida dos patrícios? Tudo. Porque eram os plebeus que cuidavam do comércio, eram os plebeus que cuidavam da agricultura, eram os plebeus que cuidavam também do artesanato. Os patrícios, nós temos que lembrar que nesta época Roma ainda não tinha se aventurado em sua expansão territorial plena, então, no caso, tinha poucos escravos. As atividades de tarefas domésticas eram desempenhadas por plebeus. Os patrícios, famílias patrícias, elas não lavavam os pratos, não limpavam a casa, eles não cuidavam disso. Quem fazia isso geralmente eram os plebeus. Então você pode imaginar o pandemônio que ficou na casa e nas famílias dos patrícios quando os plebeus no dia seguinte simplesmente não apareceram para poder trabalhar. O comércio ficou fechado porque os plebeus não estavam lá para vender. As plantações deixaram de ser colhidas, os frutos e os produtos agrícolas deixaram de ser retirados, plantações deixaram de ser feitas porque os plebeus não fizeram suas atividades. A economia de Roma parou. Por isso que os patrícios exigiram que os plebeus voltassem ao trabalho. Mas os plebeus disseram: não, a gente não desce. E vocês não vão descer? Não, a gente não vai descer. Vocês querem o quê? Que vocês atendam às nossas solicitações de reivindicações. E aí, qual foi a primeira solicitação que os plebeus fizeram para os patrícios? Que tivesse uma pessoa que pudesse representá-los diante do Senado e que pudesse ter funções políticas. Foi assim que foi criado o chamado tribuno da plebe, que era tão poderoso, ele era plebeu, e trabalhava junto ao Senado, que ele tinha o poder de veto sobre as leis que foram criadas e votadas pelos senadores. Além da instituição dos chamados tribunos da plebe, foi criada a chamada Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, terceira série, ela foi de fundamental importância porque ela acabou com a chamada oralidade legal.
Até então, todas as leis romanas, elas eram, prestem bem atenção, não coloquei no slide, mas eu preciso que vocês anotem nos cadernos de vocês. Eram leis consuetudinárias. O que significa isso? Lei consuetudinária é o termo jurídico para lei baseada nos costumes. Não eram leis escritas, mas elas derivavam de um costume secular, de um costume milenar da civilização romana. O grande problema é que, como não eram leis escritas, os plebeus ficavam à mercê do arbítrio, ou seja, da vontade, do desejo e da linha interpretativa dos patrícios. Então eles podiam interpretar a lei a seu bel prazer. E os plebeus, eles não tinham como contestar, porque não havia um documento escrito, não havia uma lei escrita que pudesse estar lá registrada para eles verificarem se aquilo que os patrícios estavam dizendo era verdade ou não. Isso me faz lembrar uma frase que tia Lia gosta muito de dizer: só tudo que está escrito é documento. Tudo que está escrito é documento, está registrado. Então agora, a partir da lei das 12 tábuas, o direito romano passou a ser um direito, vou usar um termo jurídico, que é um direito positivado. Ou seja, agora o direito, as normas jurídicas passaram a ser escritas. Uma outra coisa também que os plebeus conseguiram foi a criação da chamada Lei Canuleia. A Lei Canuleia, ela permitia o casamento de plebeus com patrícios, então acabava com essa ideia, com essa história de casamento endogâmico, além de ter colocado um ponto final na escravidão por dívida. E também temos a chamada Lei Licínia. A Lei Licínia, ela determinava que pelo menos um cônsul deveria ser plebeu. Então agora os plebeus passaram a ter direitos políticos, não com tantos direitos quanto os patrícios, mas eles passaram a ter mais direitos do que os seus antepassados. E aí, terceira série, tendo resolvido esse problema interno, Roma pôde agora se voltar para questões externas. E aí nós tivemos as chamadas Guerras Púnicas, que foi a guerra que aconteceu entre Roma e Cartago no período de 264 a.C. a 146 AC. A palavra púnica vem da expressão poene, que é a palavra cartaginense para Cartago. E aí, quem foi a cidade de Cartago? Vocês estão lembrados que quando estudamos os fenícios, nós vimos que os fenícios eles eram hábeis navegadores e eles também eram exímios comerciantes. Então eles fundaram diversas colônias ao longo do mar Mediterrâneo. E uma dessas colônias era justamente a cidade de Cartago. Cartago ela se desenvolveu economicamente falando e os cartaginenses passaram a ter o controle das rotas comerciais ali na região do Mediterrâneo Ocidental, enquanto o Mediterrâneo Oriental estava sob controle do Império Macedônico. Graças ao conflito, graças a disputas comerciais, foi que Roma e Cartago entraram em guerra. A primeira guerra púnica, que foi de 264 a 241 AC, Cartago ela é derrotada e ela perde os seus territórios na região da Sardenha, Córcega e Sicília. Logo depois, Cartago, por revolta contra a cidade de Roma, ela inicia a Segunda Guerra Púnica, que foi de 218 a 201 a.C. Nessa fase da guerra, nós temos a presença do grande general cartaginense Aníbal, que trouxe uma coisa bem interessante. Ele armou o seu exército, ele utilizou os chamados elefantes armados. Elefante mesmo, elefante animal. E ele, com o seu exército de elefantes, ele cruza os Alpes italianos e ataca a cidade de Roma pela retaguarda e cerca toda a cidade de Roma. Mas o exército cartaginense ele não era páreo para o exército romano. Tanto é que Roma consegue vencer essa Segunda Guerra Púnica e determina a redução do efetivo do exército de Cartago.
e veio a Terceira Guerra Púnica. Nesta guerra, ela foi uma guerra preventiva, porque os romanos eles perceberam que com os cartaginenses não há diálogo, não há conversa. A cidade de Cartago foi completamente destruída, a terceira série. Foi colocado sal para que nada nascesse sobre a cidade, sobre o terreno onde estava a cidade de Cartago. Com a vitória dos romanos sobre os cartaginenses, nós tivemos algumas consequências. A primeira consequência foi que Roma agora, passando a ter o controle de todo o mar Mediterrâneo Ocidental, volta os seus olhos para o mar Mediterrâneo Oriental, que na época estava sob controle da Macedônia, que foi assunto da última aula que nós tivemos, que falamos sobre o período helenístico, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E aí vocês viram que Alexandre Magno ele morreu novo, com 33 anos, sem deixar herdeiros. Os generais eles dividiram o território, o vasto império macedônico, entre eles e passaram a ter um conflito entre si, que enfraqueceu o império macedônico, que foi invadido e foi anexado pelos romanos. Com a anexação do Império Macedônico, Roma passa a ter o controle do Mediterrâneo Oriental. E agora, pela primeira vez na história, o mar Mediterrâneo passa a ficar sob controle de apenas uma única nação, Roma. Por isso ficou chamado de Mare Nostrum, que significa nosso mar em latim. Ademais, houve um aumento no número de escravos, à proporção que o território romano foi se expandindo. Porque acabou a escravidão por dívida, mas não acabou a escravidão em caso de prisioneiros de guerra. Roma foi expandindo seu território às custas de outras nações e os povos que foram sendo dominados foram sendo levados escravos para a cidade de Roma. E mais, vários plebeus foram requisitados a se alistarem no exército romano para fazer frente a essa política expansionista da República. E com isso, esses plebeus deixaram de trabalhar nas plantações, nos cultivos, para poder participar do exército romano. As plantações ficaram abandonadas. E as famílias que viviam nessas áreas rurais, elas foram despejadas. Porque essas terras abandonadas, elas foram confiscadas pelo Estado romano. Que fez o quê? Pegou essas terras e entregou para os patrícios mais ricos, que se tornaram grandes latifundiários. Aí vocês perguntam, professor, e é para onde, e o que aconteceu com essas famílias que perderam suas terras? Elas foram para os centros urbanos, para tentar sobreviver, para os grandes centros, principalmente para a cidade de Roma. Aí vamos ter um fenômeno demográfico chamado de êxodo rural. Vamos ter o chamado êxodo rural, certo? Turma, com isso, nós encerramos o assunto monarquia e república romana. Temos que lembrar só uma coisa, que com esse êxodo rural houve uma forte pressão demográfica na cidade de Roma, que geraria graves conflitos sociais. Esses conflitos sociais levariam a desordem, o que favoreceria ao exército para que ele pudesse lutar para chegar ao poder. E é sobre isso que falaremos na próxima aula, sobre o declínio do período republicano, o primeiro, o segundo triunvirato e Roma se tornando o Império Romano. Pessoal, um grande abraço, até a próxima!